Então, meus irmãos, a paz do Senhor para vocês. Vocês sabem que eu sempre faço os vídeos para vocês, falando da palavra de Deus. E esse ano foi muito turbulento para todos nós, em todos os sentidos dizendo. E já entramos o ano de 2023, graças a Deus, né? Com a graça do Senhor, com saúde. E muitas coisas aconteceram, muitas estão acontecendo, vai acontecer, né? Mas a gente tem que seguir em frente, né? E porque Deus tem o controle de tudo, e se está dessa forma, tem a permissão do Senhor Jesus. Para tudo Deus tem um propósito, e a gente tem que só entender, orar. Se a gente não entender também, a gente tem que continuar orando e confiando no Senhor Jesus. Então vamos lá. Vamos falar de profecias, escatologia, é uma área que eu gosto muito. Vamos falar dos últimos acontecimentos. Você sabe como é que está a natureza? A gente não está entendendo as coisas que estão acontecendo na natureza. Era para a gente estar no verão já, e o verão para a gente praticamente não entrou, né? Tá chuva, chuva e chuva. Não era dessa forma. A gente está olhando a situação dos Estados Unidos, que está com a tempestade de gelo, que eu vou dizer assim, que não é neve aquilo, né? É gelo. E nas reportagens que a gente vê internacional, já chegou a menos 60 graus. Então, você tem noção do quão gelado é isso? Várias pessoas, mas muitas pessoas já morreram. E a gente entende que eles lá já é acostumado com frio, né? E eles não estão aguentando frio. Então tem uma camada de gelo ali sobre aquele país de uma forma inexplicável, que nem mesmo os cientistas estão entendendo. Nos Estados Unidos, no México, no Japão, tá essa tempestade de gelo. E tem cientistas que fez estudo sobre essa tempestade de gelo que ia acontecer. Algumas pessoas não acreditaram nesse estudo porque achou muito exagerado, né? Menos 60 graus. E quando ele fez o estudo, ele disse menos 50 graus, né? Negativo, na verdade. Nem seria 60. E chegou a 60, né? Teve noites que chegou a 60. Então, as pessoas a princípio não acreditou nele. E aconteceu, né? No estudo dele. E no estudo dele, ele colocou Estados Unidos, México, Japão e, por incrível que pareça, ele colocou também o Brasil. Então a gente sabe que se Deus o livre, essa tempestade realmente de gelo chegasse aqui no nosso país, ia ser terrível, porque a gente não está acostumado com frio. Nós não estamos preparados para frio nenhum, né, praticamente. Principalmente para uma tempestade dessa. Então ele falou que não seria toda a região do nosso país que ficaria coberta de gelo, né? Mas algumas regiões, e as outras regiões ficaria com um frio extremo. No caso, não ficaria com aquele gelo todo, mas ficaria com um frio muito grande, né? Um frio que a gente não está acostumado. Então é de a gente se pensar e se apegar a Deus. Mas por que eu estou trazendo tudo isso? Se ainda tem mais uma reportagem fora do comum. Por que eu estou falando fora do comum? Porque um gelo desse é fora do comum, né? Só numa Antártida lá, que a gente vê a reportagem dizendo que tem esse gelo. Mas lá só é gelo, é tanto que não é habitável, não tem cidades, então lá já é para isso. Mas numa cidade mesmo não houve, né? Então por isso que eu falo que é uma reportagem fora do comum, as notícias fora do comum. Mas que são verdadeiras, estão acontecendo. Se você ainda não viu, procure algum jornal internacional. Você geralmente vai achar no YouTube jornal internacional, né? Às vezes na televisão aberta quase a gente não vê essas notícias, infelizmente. Infelizmente. Mas aí você pode ver, que você vai ver que é real, muito real, infelizmente.
Mas vem outras notícias, né, do lado científico, fora do comum. Essa daí eu já linko com Bíblia, até essas mesmo questões da natureza também eu linko com a Bíblia, né? Profecia se cumprindo no final dos tempos. Então, mais uma absurda, já tem, acho que um mês e pouco que saiu essa notícia, um mês, né? Que fala sobre um útero artificial para gerar bebês. Então, você tem noção? A gente já sabe que existe a inseminação, né, artificial, que se dá o nome quando uma mulher tem dificuldade de engravidar. É um útero artificial mesmo, que vai gerar desde o zero. Mas aí eu te falo, vai gerar desde o zero de onde? Porque não é de um espermatozoide de homem e mulher. Não será assim. Não vai colher e colocar nesse útero artificial. Porque se ainda fosse assim, aí fala assim, tudo bem, mas já colheu o espermatozoide, criou o embrião e colocou lá no útero artificial. Mas não é dessa forma. Não será um espermatozoide humano. Será tudo artificial. Aí eu te pergunto, que tipo de ser humano é esse? Que não vem de um outro ser humano? E quem estará dentro deste bebê, deste ser humano? Porque se não veio do ser humano, não tem parte de Deus, né? Que a gente sabe que quem dá a vida, quem cria é Deus. Então, se não veio de um espermatozoide humano e criou-se um embrião a partir dali, então não tem nada de humano ali, né? Então, aí eu te pergunto, o que estará ali dentro daquele corpo artificial, vamos assim dizer? Quem estará ali dentro, né? Porque quem dá o sopro de vida para nós é Cristo, é Deus, né? Se Deus não está tendo parte disso, não deu a vida àquilo ali, o que é aquilo? Então, vem mais uma outra palavrinha que eu sei que muita gente não sabe por quê. Porque não estuda, não pesquisa, não corre atrás, não passa a saber de nada que está acontecendo no mundo. E todas essas coisas que eu estou te falando está acontecendo no mundo atualmente, está em alta. Então, se você pesquisar, você vai ver. Já ouviu falar de híbrido? Hibridismo ou híbrido? Já ouviu falar de clonagem, né? Ok, comum. Mas e híbrido? Então, aí você pesquisa na internet essa palavrinha, que você vai ver o resultado dessa palavra, o que é. É tenebroso, mas é real. Então, é isso aí. É provavelmente uma criança híbrida, tá? Esse vídeo, provavelmente no YouTube, ele fica desmonetizado, porque não pode estar falando essas coisas. Mas a função aqui desse vídeo é informar os cristãos que estão dormindo e dizer para vocês que as coisas estão acontecendo. O que Daniel falou no livro de Daniel, que Daniel relata sobre a ciência se multiplicar, né? O homem querer ser mais sábio do que Deus. No final dos tempos, se acontecer, o homem ia ficar meio que quase louco querendo ser Deus. Ou seja, está acontecendo já atualmente nos nossos dias. Então, se você acha que o que está na Bíblia só está na Bíblia, como se fosse acontecer lá no futuro e você não fosse estar na terra neste momento, pasme, coloque seus 2 pés no chão. Já está acontecendo e não foi este ano, foi ano passado. Isso já está acontecendo há alguns anos atrás. Tem estudos, tem coisas, tem experimentos que eles trouxeram à tona agora atualmente, que eles mesmos falaram que já vem fazendo esses experimentos há anos atrás. E alguns deram certo, agora eles estão colocando à tona, né? Colocando a conhecimento das pessoas de pouco a pouco. Porque vai chegar um momento que não vai ser mais isso escondido de ninguém, né? Então, acorde, cristão. Preste atenção no que está acontecendo, porque o Senhor disse que quando tudo isso estivesse acontecendo, a natureza gemendo, Ele estaria voltando também. O que é os sinais da vinda de Cristo são essas coisas. Quando você lê Mateus 24, você lê Daniel, você lê Apocalipse, você lê os evangelhos, você lê as profecias, você tem que linkar as coisas que estão acontecendo no seu dia a dia. Os sinais não seriam sinais mirabolantes só, que também está acontecendo.
Se você olha na televisão, são luzes que apareceu nos Estados Unidos, luzes que apareceu no Japão, na China, e flechas de não sei o que, aparição de outras coisas. Você acha que tudo isso que aparece na internet, o que às vezes passa na TV, é fake news? Cuidado de você achar que tudo é fake news. Ou seja, não é para você acreditar em tudo que você vê, mas você, como cristão, no mínimo, quando você vê uma reportagem dessa forma, que te traz curiosidade, que não é comum, no mínimo você tem que pesquisar para ver se é verdade ou não, para ver se aquela reportagem é verdadeira ou é uma fake news. Não simplesmente chegar e falar, ah, isso é fake news. Mas quem te garante que é fake news? Você pesquisou? Você teve realmente a prova que era uma fake news? Então é isso que você tem que dizer, é isso que você tem que fazer. Vai lá, o Google é para isso. Vai lá, tudo você coloca, não só no Google. Vai no Google, vai no YouTube, pesquisa, vai ver se você vê pessoas sérias falando sobre isso, pessoas que é da área falando sobre isso. Um exemplo, o frio que está acontecendo nos Estados Unidos, esses bebês artificiais. Se você não acredita no que eu estou falando, vá no Google, vá na internet, lê uma reportagem no Google, uma matéria, vê se essa matéria saiu num jornal sério, ponto. Vê a fonte, ponto. É real. Vai, ainda não está acreditando? Vá no YouTube, pesquisa vídeo sobre isso e aí veja essas pessoas que estão falando sobre isso, se é profissional da área, se é cientista, se são pessoas sérias, para que tenham uma credibilidade ou não. E aí depois de você fazer essa pesquisa, esse autoanálise, você diz se é fake news ou não. Claro que acreditar ou não, no final é você que vai decidir. Agora, você não acreditando ou não nas coisas que estão acontecendo hoje em dia, as coisas não vão deixar de acontecer só porque você não acredita. As coisas não vão deixar de formar o seu círculo ou de cumprir as suas agendas só porque você não acredita. O Senhor não vai deixar de voltar só porque você não acredita. Se o Senhor voltou hoje e você estava desapercebido, não é culpa do Senhor nem de ninguém, é culpa sua. Porque você não quis acreditar nos sinais, você não quis acreditar nos profetas que às vezes alertaram para você, ou que Deus usou para dizer algo para você. O quê? O que eu mais aconselho? Só acreditar em profecia? Não, acredite primeiramente na palavra de Deus. A palavra de Deus é fiel e verdadeira, acredite primeiramente nele. Mas o profeta, o que a Bíblia fala é que a gente tem que examinar a profecia junto com a Bíblia e o tempo que vai dizer se aquela profecia é correta ou não. Então é dessa forma. Se você vê um profeta dando profetadas uma atrás da outra e nada acontece, foge dele, porque realmente é profetada, não está vindo da parte do Senhor, porque quando Deus fala, ele cumpre. Mas o que eu estou falando aqui não é nem de profecia, é de Bíblia e acontecimentos na real. Então preste atenção no mundo que você está vivendo. E eu te faço a pergunta, o mundo está normal? Está normal para você? Está tudo certo? Não tem nada de estranho? Nada mudou para você? Principalmente desde 2020 para cá? Porque até 2019, a meu ver, na minha visão, estava normal. Mas a partir de 2020 para cá, tudo mudou. Onde foi que 2016, 17, 18, 19, você viu essas coisas acontecendo? Você viu um vulcão atrás do outro, um furacão atrás do outro, um tsunami atrás do outro? Onde foi que você viu? Eu não vi. Mas agora é um atrás do outro. É terremoto um atrás do outro. Inclusive até aqui no Brasil, coisas que isso não acontecia, sempre está acontecendo. E quando acontecia lá de vez em quando, era um tremor que era imperceptível. Ou seja, na superfície da Terra você não via. Só os pessoal cientistas mesmo que via lá por causa dos aparelhos que aí detectava. Mas só que agora não, está na superfície, principalmente em Minas Gerais. Está acontecendo um atrás do outro. E cada um que está acontecendo está sendo mais forte um do que o outro. Isso não é normal. Eu lembro que, há uns tempos atrás, eu vi um cientista da área falando que no Brasil não aconteceria isso aqui, não precisava ficar preocupado que no Brasil não aconteceria, porque parece que estava em cima de uma placa tectônica e não estava tipo meio que entre um e outra para ficar chacoalhando, sabe? Então estava meio que em cima, era mais protegido, não tinha nem... ele praticamente dava certeza de não acontecer isso no país. E agora? Está acontecendo.
Se você for estudar, se você for ver as reportagens, você vê que as placas estão se movendo, estão saindo do seu local de origem que era, estão se movendo. O que é que Deus fala no final dos tempos? Ó, o dedinho de Deus, ó, mover. Mover por quê? Porque os sinais tinham que acontecer, porque o povo de Deus ia estar dormindo como estão. Muitos estão dormindo, não são todos não, mas muitos estão dormindo. E Deus quer gerar mais salvação para o povo dele. Deus não quer mandar o seu filho vir buscar a igreja e topar a igreja toda dormindo. Ele quer acordar a igreja. E quando a igreja não acorda por si só, ele tem que chacoalhar. O que foi que ele fez com o seu povo de Israel? A menina dos olhos dele, quando começou a desobedecer, começou a virar ao lado, começou a esquecer de Deus. Foi o que Jesus fez? Permitiu o cativeiro, permitiu perder suas terras, permitiu muitas coisas. O povo sofreu muito, mas foi porque Deus é mau? Porque Deus é ruim? Não, é porque Deus queria que o povo acordasse e não se perdesse totalmente, que se voltasse para Ele. É porque Ele queria produzir mais salvação. Ele não queria que o povo se perdesse totalmente, porque o povo estava flertando com outros deuses. E Deus não divide nada dele, não divide a sua glória. Deus é único, Ele é poderoso, Ele é soberano, Ele não divide. E o que está acontecendo com o nosso país? Está flertando com outros deuses, com ideologias. Os valores estão invertidos. O que era pecado não é o que era certo. Agora se tornou errado, o que era errado se tornou certo. Tá ou não está assim no nosso país? Ah, tem muitos cristãos? Tem. Mas muitos cristãos também se desviaram. Muitos cristãos disseram que não se desviaram, mas estão flertando com o pecado, estão brincando com Deus, estão tendo uma aberração atrás da outra. E você acha que quando o país está dessa forma, Deus se cala? Não. Deus derrama o seu juízo. E o nosso país está sendo visitado com o juízo de Deus. Começando pela área da política. Não foi normal isso que aconteceu, não é normal, mas tem a permissão de Deus. E Deus quer que nós se voltemos para Ele. Deus fala, não confie em carros, em cavalos, em homens, confia unicamente em Deus. E o que a gente está vendo é muitas pessoas idolatrando homem. Não é o homem que vai trazer a solução para você. Quem traz a solução para você é Deus. Seja grato a Deus em primeiro lugar e não a homem. O homem que está lá na política, ele é obrigação a fazer o que a pessoa faz. Se ele fez algo de bom, parabéns, mas foi obrigação dele. Se ele não fez, infelizmente, não cumpriu com a obrigação. Mas a gente tem que confiar em Deus. É Deus que faz todas as coisas. É Deus que tira, que coloca, que move reis para um lado, para o outro. Você está vendo o que está acontecendo no mundo? Quantas mudanças estão acontecendo? Será que dá para você entender o que eu estou te dizendo? Deu para entender? Será que vocês querem ficar inerte, dormindo como estão? Não já chegou o tempo de acordar? Você quer que o noivo bate na porta e vocês estejam com a vasilha sem azeite? Será que vocês estão esperando um arrebatamento assim? Para quando? O que é que precisa acontecer? O que é que precisa vocês acordar? Porque enquanto você estiver achando que está tudo normal, ou que vai melhorar, Deus pode pesar ainda mais a mão. O peso da mão do Senhor, acho que vai depender de você. Quanto antes vocês acordar, nós acordar, mais rápido o Senhor deixa a mão dele mais leve para nós. Porque o Senhor, Ele é Pai. Ele cuida dos seus filhos. O Pai, Ele dá amor, mas Ele também dá um castigo quando precisa. Então acorda. Não é porque o homem te obrigou que você vai aceitar. Não é porque o homem te obrigou que você vai aceitar. Não é porque ele ameaçou tirar seu emprego, tirar seu direito de entrar num veículo público, entrar no supermercado, que você tem que aceitar. Ah, mas como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou pagar minhas contas? Como é que eu vou comprar minha comida? Ué,
Você tem um Deus, não tem? Não é você que fala que Ele é o Deus do impossível, que você confia nele de olho fechado. Não é? Então, quando chegar esse momento, porque vai chegar aqui no país, já vimos reportagens que dizendo que vai chegar, as coisas, ó, será obrigatório. E se você não, você vai preso. E aí? Está preparado para renunciar? Está preparado para ir preso se for necessário? Ou isso não é para você? Você quer só a vidinha boa? Direito de supermercado, de trabalhar, de prosperar, de comprar seu carro, sua casa. E aí? O que é que você quer? Você sabia que o chip esqueci o nome daquele rapaz que é o riquinho, né? Que sempre que manda os Starlink lá pra cima. Ele que tá patenteando. Ele falou que daqui a 6 meses, que agora já tem uns 2 meses que ele falou isso, então daqui agora a 4 meses, né? Já ia estar pronto para colocar no ser humano. E sabe onde será colocado esse chip? No seu cóccix frontal aqui, no seu cérebro, né? Onde a Bíblia fala que é local da sua decisão. Onde coincidentemente também está aquele versículo lá em Apocalipse 13 lá, né? Você não compra, não vende, se você não tiver um sinal. Voluntários pelo mundo todo já colocaram ele aqui. E aí? Você acha isso comum? Normal? Ah, não, é tecnologia. Não, é tecnologia avançando. Daniel realmente falou que a tecnologia iria avançar mesmo. O cientista iria ficar louco, querendo ser Deus. Tá na Bíblia isso. Tá se cumprindo. Mas a Bíblia não traz nenhum resultado bom para isso. Será que dá para vocês desvincular a tecnologia e linkar ele com a profecia? Porque se você não linka nada com a profecia, nada que acontece no mundo, nem com a natureza, nem na ciência, nem na tecnologia, e nada. Você não tudo para você tem que estar separado. Então pode ter certeza que você vai ficar dormindo até o dia que o Senhor voltar. E você vai ser pego de surpresa. Porque os sinais não seria só no céu. Céu e terra. E sinais também inexplicáveis. O sinal inexplicável que está acontecendo no céu. Olhe para cima. Não faça igual o filme, não olhe para cima. Mas faça o contrário, olhe para cima. Coisas estão acontecendo lá em cima, que a olho nu dá para a gente ver. À noite, preste atenção. Não tem explicação, nunca tem. Mas a Bíblia diz também que não teria explicação. São sinais. Nem tudo é avião, viu? Então, preste atenção. O Senhor já enviou seus sinais, estão enviando mais, estão se intensificando. Estuda escatologia um pouquinho, crente. Leia Apocalipse um pouquinho, Daniel. Leia Mateus 24. Leia um pouquinho, mas leia com a mente desvinculada de doutrinas. Leia como se só a Bíblia fosse suficiente para você. Só a Bíblia e Cristo, porque Cristo está na palavra dele. Leia-se. Estou dizendo que não é para você não cumprir só a doutrina da sua igreja, não. Mas estou falando lá que você for ler a Bíblia e crer no que está nela, desvincula um pouquinho com a doutrina. Faça isso por você. Você sabe por quê? Que o próprio Cristo disse: a sua salvação é individual. Eu não posso te salvar, você não pode me salvar, pastor não pode salvar, nem você pode salvar pastor. Se ele é um homem de Deus verdadeiramente, ele vai te ajudar a clarear a sua cabeça para o caminho para o céu da palavra. Se ele for realmente um homem de Deus verdadeiramente, que infelizmente hoje em dia está escasso. Mas também até isso a palavra disse, né? Que a palavra disse que no final dos tempos ia ter muitos falsos profetas, enganadores, e enganar a muitos. A muitos, não era pouco, a muitos. Então, preste atenção. Compare com a Bíblia. O que aquele homem, que se diz homem de Deus, está falando para você, está na Bíblia? Está verdadeiramente na Bíblia? Não está cortando nada, não está dando
desvio, não está colocando a doutrina da igreja acima da palavra. Preste atenção. A doutrina da igreja não tem que estar acima da palavra, tem que estar abaixo da palavra. A palavra está acima de tudo. Tá? Se a doutrina da igreja não muda nada para você, então de boa, siga. Mas a palavra tem que estar em primeiro lugar. Aprenda a ser crente em casa. Porque ser crente na igreja não existe. Igreja a gente vai para ter comunhão, para estar em reunião com nossos irmãos, para juntos adorar o Senhor. Mas não é ali que você vai ser crente. Você vai ser cristão em casa, que é onde você vai botar em prática a leitura diária da tua palavra, o seu devocional diariamente, né? A sua oração diariamente, que não deveria ser uma vez só por dia, não. No mínimo 2. Mas se você puder, 3. É onde você vai fazer seu jejum, sua consagração. Onde você vai fazer suas campanhas, só você e Deus. Onde você vai cumprir com a palavra de Deus, onde Ele diz, abra sua porta, feche, entre no seu quarto e fala com seu Deus em secreto que Ele te ouvirá. Isso é ser crente. É onde no dia a dia você vai obedecer a palavra, no seu trabalho, na sua casa, numa festa. Na hora que você vê algo ali que está contra a palavra, você fala, não, eu tenho que obedecer a palavra. Não porque o pastor mandou, mas porque a palavra de Deus mandou. Então seja crente primeiro em casa, porque vai ser fácil você ser crente na igreja. Porque se você só abre a Bíblia na igreja, só pega a Bíblia para ir para a igreja e só ajoelha quando está na igreja, você pode ter um final triste. Lembra que Deus falou que naquele grande dia muitos iam chegar, Senhor, Senhor, mas eu fui para a igreja, eu cantei, eu louvei, expulsei demônio, eu tinha cargo e isso e aquilo. E Ele fala, apartai-vos de mim que eu não te conheço. Essa palavra deveria ser ao contrário, né? Deveria ser, Senhor, eu estava no mundo, eu não estava congregando, eu não fiz isso, não fiz aquilo, não estava na igreja, né? Então, por isso eu aceito apartai-vos de mim. Mas não foi assim. A pessoa vai questionar dizendo que estava congregando, né? Que estava sendo cristão, que estava expulsando demônio, que cantava, que louvava, que tinha cargo na igreja. Parou para pensar nisso? Então não é o fato de você estar na igreja que você está salvo. Eu estou pedindo para você sair da igreja, não. Eu estou te aconselhando a ser crente primeiro em casa para depois na igreja. Não é para você deixar de congregar, não. De maneira nenhuma. Pode congregar. Se você se sente bem, se você gosta, se você necessita, vá. Se você precisa estar junto com outros irmãos para te fortalecer, vá. Mas primeiro você tem que ser crente em casa. Ok? E preste atenção nas coisas que estão acontecendo. As coisas que eu te falei aqui parecem absurdo, mas são reais e verdadeiras. Pesquisa, tire sua prova. Tire sua bunda da cadeira, da cama, do sofá. Sai do seu comodismo e corra atrás. Se alerte, abre os olhos, se atente, ore mais, preste atenção nos sinais. Deus foi tão perfeito, tão amoroso que deixou sinais pra gente. Então preste atenção a eles. Não desmereça os sinais que Deus está te dando, não. Tá bom? Então é isso aí. Fique na paz de Deus, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.